Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus nos propôs, possamos sentir esse ambiente na noite de hoje. Que os benfeitores espirituais possam também estar aqui, nos envolvendo com os pensamentos mais propícios ao entendimento, à compreensão das lições que vamos tratar na noite de hoje. Como foi dito no início da reunião, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E o tema que vamos abordar é as uniões simpáticas e antipáticas no mundo espiritual. Aí a gente fica se perguntando, né? Existe antipatia no mundo espiritual? Para o século XIX, quando Kardec codificou, havia a crença geral e vulgar de que existem dois lugares para a gente ir após a morte: o céu e o inferno. E nas religiões, nos seus dogmas, não precisamos falar muito sobre o inferno, né? Mas o céu é algo assim muito mitológico. É um lugar assim que todos serão irmãos. Alguns dogmas chegam a dizer que vamos perder a memória, não vamos conhecer nem pai, nem mãe, nem marido, nem sogra. Veja que coisa boa. E todos vamos ser irmãos, vamos nos encontrar. É um mito, não é uma verdade. É uma proposta mitológica. E o Espiritismo veio ordenar algumas razões trazidas pelo próprio pensamento humano, na sua lógica de justiça, de que certos dogmas religiosos não se encaixavam bem com o coração daquele que sinceramente amava aquele ente querido. Uma simples pergunta coloca em xeque essa ideia de felicidade eterna, que é uma mãe que ama seu filho, cria com todo o amor, porque o amor de mãe é um amor de mulher, e o estado psíquico da passividade, né, do ânima, do sexo que conhecemos como feminino, ele é diferente do masculino. Há uma sensibilidade maior e de repente você vê rompido esse laço, simplesmente porque você, mãe, vai para o céu e o seu filho, caso ocorra, vá para o inferno. Qual mãe ficaria feliz ao saber que seu filho está no inferno? Então, por isso que os dogmas vão criando soluções para isso. Mas não, todo mundo vai esquecer que foi parente, que foi amigo, que foi irmão, filho, para não haver esse problema. Mas aí a gente se pergunta, por que Deus nos une nessa relação amorosa para depois romper? Qual a utilidade disso? Se Deus é todo poderoso e toda inteligência, tem alguma relação com os mitos dos deuses antigos, né? A gente tem muita religiosidade aí que está influenciada por crenças antigas, porque muito do cristianismo cristianismo secular, adotou os princípios de crenças dos romanos, por exemplo. Alguns receberam influência dos mitos gregos, dos deuses poderosos, para poder afirmar e reafirmar essa crença. Nada de errado, no princípio, onde você quer agregar discípulos, né? Mas hoje é século XXI. 20 séculos depois do Cristo, essas informações dogmáticas esbarram com a própria ciência. Até o céu era uma abóbada, né? Uma espécie de abóbada em que as estrelas ficaram penduradas
penduradas, ou por cordas, ou por arame, né? E tinha as águas de cima, porque chovia, né? Tinha que ter água lá em cima. Tinha as águas de baixo, né? Porque se você furasse um poço, saía água, né? Tinha as marés, mas o mundo era quadrado dentro dessa roda. E era proibido você trilhar o mar para tentar ver o que tem além do mar. Primeiro dogma, a ciência destruiu, através dos navegantes, né? Eles deram a volta ao mundo e descobriram que o mundo era quadrado. Apesar de que muitas civilizações já sabiam disso, que o mundo era redondo. Bastava olhar um navio com a sua vela chegando no horizonte e você via primeiro a ponta da vela, depois a vela ia aparecendo. Por que isso acontecia? Porque ele estava subindo por detrás de alguma curva. Então na curva você iria ver que você está numa superfície redonda, apesar de aparentemente a gente pensar que ela é plana. Então a ciência e as descobertas científicas foram destruindo esse dogma. Yuri Gagarin, ao atravessar o firmamento, ele ainda soltou uma piada para nós cristãos. Ele, um ateu russo, foi o primeiro homem a ultrapassar o firmamento, e perguntou: cadê o Deus de vocês? Cadê o céu de vocês? Porque ele atravessou o firmamento e não encontrou o céu que os dogmas registravam. Porque é dessa forma que as coisas se dão na evolução, para que a gente alcance Deus de uma forma racional. E o Espiritismo tem uma missão, a missão de dar força à religião, mas uma religião racional, e trazer novas revelações para nos mostrar como é esse céu, como se dá esse mundo depois da morte, as relações entre esses dois mundos que há, as pitonisas da Grécia Antiga, os grandes mestres do Oriente, os religiosos da Índia, do Egito, todos eles se relacionavam com os mortos. O livro tibetano dos mortos relata essa relação com o mundo espiritual. O Espiritismo veio assim organizar, criou uma ciência chamada ciência espírita para ordenar esses experimentos e separar o joio do trigo. Porque até hoje nós temos crenças aí de pessoas que se dizem espíritas, que fogem da razão, fogem da ciência espírita. Então, Kardec criou essa ciência para termos uma pedra de toque, para a gente analisar o que é verdade e o que não é, principalmente pela universalidade das comunicações. Não é porque um médium tem uma comunicação do espírito que o espírito está falando a verdade. Vamos esperar se outros médios não darem a mesma comunicação, para a gente fazer uma comparação analítica do que foi revelado. Então Kardec não colocou no livro dos Espíritos o que ele achava, ele colocou o que ele pesquisou e analisou com centenas e centenas de comunicações espirituais. E ele é um homem de muita inteligência e lucidez. Então, quando estamos falando aqui sobre o mundo espiritual, sobre a simpatia e antipatia do mundo espiritual, nós devemos ter essa crença de que depois da morte nós vamos continuar com a nossa individualidade. Se vamos continuar com a nossa individualidade, provavelmente com essa base de conhecimento, a gente pode pensar: quer dizer que quando eu chegar lá, aquela minha vizinha que bota aquele som alto, pensando que Deus é louco, bota aquelas músicas religiosas, e depois de 2 copos de cerveja ela muda de Jesus para um bam, um funk, e depois aquela mistura toda. Aí a gente chama a polícia, aí começa uma briga com a vizinha, e aquela confusão, morre você e a vizinha. Vocês acham que os dois lá no mundo espiritual vão ser amiguinhos? Se eles vão manter as suas individualidades, as suas culturas, os seus hábitos, os seus costumes, vão manter.
O espírito André Luiz, ele narra uma obra, porque a coleção André Luiz aí é vasta, tem muitas obras e outras mensagens diversas em outras obras que não fazem parte da coleção, mas são mensagens do espírito André Luiz. Mas na coleção André Luiz ele vai dizer que o mundo espiritual, num planeta como o nosso de expiações e provas, o mundo espiritual, após a morte, o que vamos encontrar lá é os mesmos costumes, a mesma língua que falamos, os mesmos hábitos culturais. 2/3 da população espiritual vai desencarnar a gente aqui e vai manter os hábitos que a gente tem aqui. Inclusive, podem fazer curso de inglês, de francês, não vão pensar que vão morrer e vão começar a falar todas as línguas. Não vão. Vão desencarnar e se você, Edson, mas eu reencarnei como uma rainha, porque ninguém reencarna como vassalo, né? Todas as pessoas que eu conheci, espíritos ou não, tiveram assim uma visão ou um sonho. É tudo assim, rainha, rei. Mas tudo bem, eu acredito em vocês. As pessoas, ao desencarnar, elas chegarão no plano espiritual, mais ou menos, com as memórias da última existência. Se você teve uma reencarnação na Inglaterra e passa aqui pelo mundo físico, aqui no Brasil, se você não rememorou inconscientemente num curso de inglês, por exemplo, aqui na Terra, quando você desencarnar, você não vai lembrar imediatamente que falou inglês alguma vez em alguma encarnação. Então, 2/3 das pessoas que chegam no mundo espiritual, que não é pequeno, nosso planeta não é pequeno em população, são 20 bilhões de espíritos, segundo o Espírito Emmanuel. Então, vou fazer aqui uma enquete com vocês, mas vocês só vão responder com uma cara. Pela cara de vocês eu já estou vendo algumas respostas. Vocês concordam comigo que o nosso mundo aqui na Terra, nós encarnados, é uma maravilha? Todos nós somos irmãos, nos abraçamos, nós concordamos um com o outro, não é mesmo? Não? Nós de um país respeitamos o outro, não queremos os territórios dos outros países, não queremos. Esse é um planeta pacífico. É assim? Não é, né? Então, como é que vocês esperam que seja um mundo espiritual? Porque o mundo espiritual não é feito de fantasmas. Ele é de espíritos como nós. E nós seremos habitantes desse mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos. Estamos aqui temporariamente. Outra pergunta que eu faço para vocês. Apesar de eu fiquei sabendo que alguns parentes aí de algumas pessoas vivem bastante. Vocês conheceram alguém que viveu até uns 200 anos? 300? 400? 500? Então vocês não conhecem Sebastião. Não conhecem Sebastião. Vá conversar com ele, que ele vai falar. Porque ele foi que levou aquele prato para lavar os pés de Jesus na Santa Ceia. Ele foi que levou o balde d'água. E olha que naquela época ele já tinha aí uns 500 anos já. Não existe, né? Então vamos viver eternamente aqui nesse mundo. E para onde iremos? Eu vou para o céu, junto com Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, junto com Francisco de Assis, junto com esses anjos. Eu às vezes me analiso, eu digo, meu Deus, para onde eu vou? Porque eu não consigo encontrar um lugar para mim. Não consigo, com as minhas imperfeições. Não dá para eu aceitar conviver com esses homens. Então vou viver com Albert Stein. Ou o casal Curie, Francisco estudou sobre a radiação.
mereça estar nesses aglomerados de espíritos depois da morte? Eu só tirava nota vermelha em física. Como é que eu vou morrer e vou viver com esses homens lá? Ah, quando você morrer, você vai ter toda a ciência, toda a sabedoria. Primeira coisa que Kardec descobriu quando conversou com os espíritos através dos médios, Kardec fez uma pergunta simples. Aí o espírito disse: isso aí eu não sei. Me desculpe, eu não sei. Porque as pessoas que estão lá somos nós amanhã. Então, se não nos unirmos aqui, como é que a gente vai se unir lá? Aí Kardec faz uma série de perguntas no Livro dos Espíritos sobre a simpatia. E ele diz assim, quando a gente morrer, a gente vai se encontrar lá no mundo espiritual com afeições particulares. O que é afeição particular? Eu desencarno e vou ser amigo de todo mundo no mundo espiritual. Lá não tem Facebook, porque a gente tem 505 mil amigos, não tem. Nem rede social. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Lá não tem. Você vai desencarnar e você vai ter tendências a se afinar ou se unir com certos tipos de espíritos. Eu mesmo, quando desencarnar, eu espero encontrar espíritos lá que gostam de ler, que gostam de estudar. Eu quero descobrir coisas, tenho interesse, tenho curiosidade. Mas tem gente já pensando em desencarnar e dormir, descansar. Porque é muita gente que deseja que a gente morra e descanse. Todo velório que eu vou, as pessoas, eita, Edson descansou. Agora vai descansar. Será que depois da morte o nosso destino é descansar? É para o preguiçoso é uma maravilha, né? Mas para a pessoa com TDAH fica meio difícil. Aí, gente, vamos ter sim interesses particulares lá. Vamos nos unir em certos tipos de comunidades. Tem comunidades do mundo espiritual, segundo o Espírito André Luiz, e católicos. O Espírito Bezerra de Menezes muitas vezes comunicam pelo médium de Paulo Pereira Franco. Ele diz assim: os espíritos espíritas aqui, quer dizer, no mundo espiritual, tem comunidade de espíritos espíritas. Se os católicos não sabem lá que tem reencarnação, não sabem. Mas não se desprende dessa cultura. Não consegue se desprender. O indutor da fé é a crença que ele construiu. O livro Nosso Lar, quem já leu aqui? Quem já assistiu o filme Nosso Lar? O filme Nosso Lar, vocês não sabem, ele, quando o Espírito André Luiz narra o livro, ele está tratando mais ou menos dos anos 30, 1930, 36, mostra a Segunda Guerra, o princípio da Segunda Guerra e tudo mais. É nesse ínterim. Não existia praticamente quase nenhum espírita na colônia Nosso Lar. Tinha 1 milhão de habitantes. Naquela época, deve ter um pouquinho mais, não sei quanto. Mas naquela época, André Luiz revelou que tinha 1 milhão de espíritos. Eram espíritas, 1930. O Livro dos Espíritos, 1857. Logo mais já chegaria em 1930. Apesar do espiritismo chegar no Brasil bem pertinho, no século XIX também. O espiritismo no Brasil chegou no século XIX. Uns anos depois, mas mesmo assim não tinha a difusão que tem hoje, com as redes sociais, com as comunicações, com os livros. Então eram poucos espíritas desencarnados no mundo espiritual. André Luiz não era espírita quando estava vivo. E tinha lá um local, tipo um templo de oração. E não tinha imagem, e todas as crenças, os espíritos que tinham suas crenças, podiam ir lá e fazer suas orações. Mas não tinha nenhum símbolo que determinasse o direcionamento da fé. Cada um tem a sua fé. Então, quando a gente chegar no plano espiritual, sim, nós vamos querer estar com nossa família. Dona Laura, lá do livro Nosso Lar, que hospedou o André Luiz, mais ou menos hospedou, era com os filhos. Dona Laura tinha uma casa, filhos, tinha um marido lá com ela. A cultura
E nós temos aqui família, filho, chamava ela de mãe. Mas tem um detalhe, gente, quando a gente reencarnar novamente, talvez o nosso filho seja o nosso neto, a nossa esposa pode ser nossa irmã no futuro, talvez no passado, como ocorreu no livro Entre a Terra e o Céu do Espírito André Luiz. A neta foi em outra encarnação amante do avô. Amante do avô. Ela renasceu como neta, mas tinha sido, em outro século, amante do avô. Então, mas, quando chega no mundo espiritual, a cultura é essa. Basicamente parecida com a nossa vida aqui. Cada um guardando a cultura específica do seu país. André Luiz narra sobre isso. E nessas relações, a gente tem que entender o seguinte: o que Kardec colocou aqui dessas relações de antipatia e simpatia no mundo espiritual é dos espíritos inferiores. Vez ou outra ele vai dizer que os superiores têm outra relação. Então tem gente que vai chegar no mundo espiritual com ódio um do outro. Ódio. Mas o ódio é somente de espíritos imperfeitos como a gente. Espírito imperfeito. Não julgo ninguém nessa questão, porque cada um está no seu nível evolutivo e no direito. Mas existe um direito que é um direito divino, um código divino que exige que nós perdoemos os nossos inimigos. Mas nós vamos encontrar muitos espíritos no plano espiritual com ódio de criminosos que infelicitaram a sua família, seu filho, tiraram a vida de alguém. E mesmo ele sabendo que a morte não encerra, ele mantém esse ódio, não consegue se desvencilhar desse ódio. Porque se você desencarna, estou vivo, ele me assassinou, mas eu estou vivo. Então, ele assassinou o quê? O corpo. Mas ele mantém essa mágoa e quer vingança. Isso é compulsivo, ele não consegue controlar. É da inferioridade de alguns espíritos, de alguns de nós. E isso ocorre muitas vezes. O que vai acontecer nessas relações de ódio? Há permissão de que esse reencontro vá acontecer pelas leis divinas. Para que haja uma guerra entre ambos, não. Para que haja reconciliação. Se o encontro no plano espiritual continuar no ódio, só a reencarnação é que vai restabelecer esses laços de perdão. Perdão você só vai encontrar muitas vezes depois de muitas reencarnações. E na última tentativa de reconciliação dos espíritos que criam uma relação de antipatia pelo ódio, vão nascer na mesma família, mesmo que seja uma, duas, três vezes. Então, tem ódios que só são solucionados através da reencarnação. 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. Um pai muito rico, um dos filhos muito ganancioso. Quando o pai morreu, para ficar com a herança total, ele planeja um acidente para os outros irmãos e cria uma circunstância para que todos pensem que foi um acidente e leva a óbito todos os 3 irmãos. Ele assassina. E para a sociedade foi um acidente em que os irmãos morreram afogados, para que ele ficasse com a fortuna sozinho. Ele conseguiu, mas os irmãos, eles desencarnaram, se descobriram vivos. Só que o irmão vivo não sabia disso e passou a perseguir esse irmão. E iria perseguir até a morte. Até depois da morte, ele iria perseguir esse irmão para a vingança. Qual a solução nesse caso? A André Luiz vai narrar em uma das suas obras. A solução é convencer eles, devolver a fortuna para eles. Devolver a fortuna que o irmão tirou para os outros irmãos. A mulher, veja como a mulher é sempre a mulher, né? A mulher foi a primeira a se recuperar, a compreender
o que estava acontecendo. E ela passou a contribuir, ao invés do desejo de vingança, contribuir para convencer os outros 2 irmãos a perdoar o irmão assassino. E tem mais, ainda perseguiram as descendências do irmão, os filhos, obsidiando os filhos do irmão. Já que não podia atingir o irmão, como atingir o filho dele. Eu vejo ódio. Aí ela convenceu, André me estudar como é que convenceu os 2 irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a fortuna para vocês. Como? Vocês vão reencarnar como filho do ladrão. Filho do ladrão. Vocês vão reencarnar e vão herdar a fortuna. Como eles eram gananciosos, intimamente, aceitaram automaticamente. Quer dizer, pela reencarnação, a fortuna seria devolvida a eles. Mas o ódio, pensam que isso vai se encerrar somente, vai ter que ser diluído através de reencontros, muitas vezes difíceis, na própria família. Então esse ressentimento só ocorre em espíritos inferiores, espíritos puros. Não tem mais o mal dentro dele. Jesus é o único que a gente conhece. Os espíritos dizem na revista espírita que existem muitos espíritos puros entre nós, encarnados na Terra, mas a gente não identifica, porque as missões deles são bem ocultas. A de Jesus foi mais ostensiva. Mas Jesus é um espírito puro, vamos dizer assim, uma ordem mais elevada. Porque o espírito puro é aquele em que ele não precisa mais encarnar para evoluir. Enquanto precisar encarnar para evoluir, nós não somos puros. Mas tem espírito puro que começou a ser puro agora. Tem espírito puro que já é puro há muitos e muitos bilhões de anos na nossa cronologia. Então esses espíritos não têm esse perigo de ressentimento. Olha, se eu fosse Jesus, eu ainda estava querendo me vingar daquele povo que colocou eu na cruz. Eu fico pensando, se alguém me desse uma chibatada, um chicote de couro de cabra, e na ponta do chicote de couro de cabra, pedaços de ossos bem afiados, para quando o carrasco jogasse nas minhas costas, o osso penetrasse na minha pele, e quando ele puxasse, rasgasse, para atingir as veias, as artérias, para que eu não me salvasse. Eu saía vivo, mas ia morrer de hemorragia. E ainda colocasse uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. Eu me furei com uma rosa uma vez, eu quase mato a rosa. Segurei ela assim, agora você vai ver. Veja o temperamento. Imagina uma coroa de flores na minha cabeça. Aí depois, ainda pior do que isso, ainda tu vai carregar um pezinho de nada, um madeiro, sangrando, a sudorese sanguínea. A sudorese sanguínea é um suor de sangue. Em estado de choque, algumas pessoas chegam nesse estado. Doendo as costas, né? E ainda mais, todo mundo elogiando você no caminho. Mata, joga a pedra dele. Ainda teve um homem que, quando eu não aguentasse mais, ainda levaram para mim um pedaço de madeira. Mas quando chegou no Monte da Caveira, colocaram um prego aqui no meu pulso. De um lado, um prego do outro. Prego, gente, não é aquele prego bonitinho que vocês encontram nos armazéns, não. Prego naquela época era um negócio enferrujado. Era feito no martelo, desse tamanho assim. Penetrava e entre os dois ossos dos pés, da canela, lá no finzinho. Quem já torceu o tornozelo aqui? Não dói, né? Imagina enfiar um prego naquele meio. Depois levantar. E quando eu sentisse sede, alguém pegasse uma bucha e colocasse cheia de vinagre para eu beber. E depois enfiar uma lança no meu peito. E aí isso jamais ia dizer assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que falam. Eu ia descer para aquela cruz. Quando desencarnasse, ia correr atrás de todo mundo. Ia correr atrás de todo mundo.
querendo me vingar, querendo me... É da inferioridade do espírito. Não é algo que a gente controle. Por isso que a gente tem que prevenir os nossos impulsos inferiores, já pensando que nós faríamos numa determinada situação, fazendo uma análise de si mesmo. E se você encontrar alguma atitude maléfica em você, trabalhar para que ela não se expresse em atitude. Mesmo que você deseje, aguente, segure. E Jesus não tinha mais esse desejo de mal, de ressentimento. Por isso que ele perdoou, ainda pediu que Deus o desamparasse. Então, muitas vezes o ressentimento é causa da infantilidade evolutiva nossa. Quem já foi adolescente aqui? Todo mundo, né? Pensei que você já tinha nascido já. Quando eram crianças, não brigaram por causa de um brinquedo, não, alguma coisa com um amigo, com um colega. Hoje vocês analisam assim, eu briguei por conta dessas besteiras, não é? Eu arenguei com meu amigo. Eu tinha um colega que eu gostava muito de jogar bola. Praticamente toda vez que a gente se encontrava, a gente brigava com ele. Brigava sempre, né? E nessas relações, hoje eu me pergunto, mas meu Deus, a gente se tornou um grande amigo quando adulto. Todo mundo dizia, esses dois não, mas a gente era uns adolescentes. Então a gente vai chegar numa situação em que a gente vai olhar para trás assim, meu Deus, eu brigava com minha sogra, eu brigava com minha vizinha, eu brigava com meu irmão, e fica se perguntando, sem nenhuma razão. Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente vai ver que os interesses do mundo espiritual não tem nada a ver com aqui da terra. E a gente fica com vergonha. A gente chega no plano espiritual e fica com vergonha. Porque a cultura, a disciplina lá é diferente. E a repercussão das atitudes nobres causam bem-estar. E a gente vai sentir vergonha. Chico Xavier disse que todos os espíritos que ele conheceu, que desencarnou, estavam no plano espiritual, todos insatisfeitos com a vida que tinham aqui, porque eles podiam ter feito muito mais, mas a gente é levado muito pelos impulsos. Política, eu vejo gente brigando pela política aí, brigando por religião, brigando por futebol, só porque o Santa Cruz vai ser campeão esse ano, o pessoal fica com raiva. Basta isso para a pessoa ficar com raiva. Você falar mal do seu time. Então veja como está. Esse é o nosso planeta. Então, no mundo espiritual, só os espíritos elevados, que não existe o mal, que não vão ter essas dificuldades. E outra coisa que Kardec fala aqui é sobre as almas gêmeas. Kardec pergunta, existe alma predestinadas a outra? Ou seja, existe aquela alma gêmea que completa a outra alma? Os espíritos dizem que não. Os espíritos superiores não veem mais essa relação que a gente tem aqui. E a fé. Ele ama a todos. E os espíritos puros, os superiores mesmo, estão interligados pelo amor entre si. Nós não compreendemos esse amor. Mas quando a gente trata dessa esfera evolutiva que a gente vive, aí sim, parece que Deus nos cria para buscar uma alma que nos complete psiquicamente. Mas é por conta desse nível que a gente está muito embasado por interesses do nosso nível evolutivo. Então nós vamos nos afinar com o espírito, vamos ter simpatia com espíritos da mesma ordem evolutiva, porque essa mesma ordem evolutiva tem os mesmos interesses. Por isso, nós vamos encontrar interesses políticos, interesses esportivos, morais, dentro da nossa sociedade, por conta do nosso nível evolutivo. Mas chega um momento que não há um amor como a gente entende, que tem que ter alguém que se complete.
Por isso que, se vocês lerem aqui o Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não existe alma gêmea, não existe alma que complete a outra. Mas se vocês forem no livro O Consolador, é um livro do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vai dizer que existe alma gêmea. Mas cuidado, os espíritas dogmáticos estão por aí. Sabe o que é o espírito dogmático dos espíritas dogmáticos? É aquele que lê um trechinho e não lê o resto. É assim, desse jeito. É desse jeito. Muito tempo eu encontrava pessoas que diziam assim: todo suicida vai para o vale do suicida. Todo suicida. Escutei em palestra, tudo. Todo suicida vai. Aí um dia, eu ainda adolescente, fui ler o livro Memória do Suicida. E não tinha nada disso. E eu escutei a palestra dizendo: todo suicida vai para o vale do suicida. Está lá no livro Memória do Suicida. Eu fui ler o livro e não tinha nada disso. Depois fui ler outros livros e vi que nem todo suicida vai para o vale do suicida. Agora, que todo suicida vai sofrer no mundo espiritual, vai. Vamos desencarnar. Então, cuidado, tem que ler o contexto geral. Então, Emmanuel não fala que existe realmente. Deus parece que cria uma alma para buscar outra. Enquanto você não encontra essa alma que se reúne com você para evoluir juntos. Aí, várias perguntas relacionadas a essa alma gêmea. Aí vão perguntar, porque o livro O Consolador tem perguntas e respostas, parecido com o livro dos Espíritos. Aí pergunta: e Jesus? Qual é a alma gêmea de Jesus? Aí, Emmanuel, aí está a elucidação. Jesus é outro Espírito. Então, Emmanuel está dizendo que estava tratando do nosso mundo espiritual, das nossas relações dentro do nosso nível evolutivo. A gente ainda vai atrás dessa alma gêmea. Emmanuel ainda busca a alma gêmea dele, que ele condenou praticamente à morte no livro. Qual livro? Há 12 mil anos, do próprio Espírito Emmanuel, em que a esposa dele, ele, um senador romano, naquela encarnação, a esposa dele se torna cristã e ele permite que ela seja sacrificada junto com os cristãos. Ela foi com um plano muito elevado e ele foi para onde? Até hoje. Ele aspira um dia reencontrar, não que ele não reencontre com a esposa, a alma gêmea, o espírito que lhe completa. Não. De vez em quando, certamente, eles se encontram, mas não podem conviver junto por conta dos níveis evolutivos. Não pensem, gente, os espíritos, quando começam a se desenvolver mais rapidamente, eles compreendem que quanto mais evoluído ele for, melhor ele poderá ajudar aquele que ele ama, que está se atrasando. Então ele não vai perder tempo voltando aqui e não evoluir para poder acompanhar seu amor. Eles sabem que, se eu evoluir, vou estar mais apto ou mais apta a ajudar o meu amado que se encontra num nível mais inferior. Vocês vão encontrar isso no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, em que a gente vai ver uma relação amorosa de dois espíritos, um que se encontra no umbral aqui na Terra, e ela, Alcione, num planeta em que ela não existe mais o mal, e ela nem precisa reencarnar aqui na Terra para evoluir, mas voltou para ajudar Pólux, seu amado, a sua alma gêmea. Mas vai chegar um nível evolutivo em que a gente não vai ter mais essa necessidade de buscar o outro. Aí Emmanuel diz: Jesus ama a todos. A gente não compreende esse amor ainda. Então, por isso, não há aí uma discordância de Emmanuel com o livro dos Espíritos. É que ele trata das nossas relações aqui no mundo. Qual o interesse para a gente se Kardec e os Espíritos revelassem como é o mundo dos Espíritos puros, nos seus menores detalhes? Nenhum. A gente ia viver de sonho. Seria assim uma
lugar tão longe. Então eles preferem nos revelar como é o nosso mundo espiritual imediatamente após a morte. Esse é o que interessa. Porque a gente vai ver espíritos e suas consequências após a morte, dentro do nosso nível evolutivo. Isso é que interessa, para que a gente não se encontre aí iludidos. Chegamos no plano espiritual, tem uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco, somente relatando a vida de espíritas no mundo espiritual. Todos achando que mereciam estar no lugar melhor, cheio de orgulho, de vaidade, exigindo lugares melhores. Eram espíritas, dirigentes, estudiosos. E estavam numa clínica que a gente pode chamar assim, comparando aqui com a Terra, uma espécie de instituição psiquiátrica, porque viviam uma ilusão. O Espírito Emmanuel diz assim: louco, não com essas palavras, louco é todo aquele que não aceita a sua realidade. Enlouquece, não quer aceitar a realidade que está acontecendo, tanto no mundo espiritual como na nossa experiência reencarnatória. Então, o grau da nossa evolução é que determina a simpatia e a antipatia dos espíritos, o seu grau de evolução. E todos nós, independente de qualquer crença, se você é bom, se você é mau, um dia vai estar na mesma posição de Jesus. A diferença é o interesse de cada um de nós de chegar lá mais rápido. E mesmo não querendo chegar lá, as leis divinas impõem. Não é algo que a gente escolha. Impõe que você chegue lá. Porque a única imposição que eu vi no Espiritismo, nos seus princípios, é a reencarnação. Reencarnação é uma imposição das leis de Deus. Se você acredita em Deus ou não, não tem problema. Não é imposição você acreditar em Deus. A gente não acredita, tem gente que acredita. Se acreditar no mundo espiritual ou não, não tem problema. É os princípios da doutrina espírita. Não tem problema. Você querer ou não reencarnar, não tem escolha, você vai reencarnar. Vai chegar um momento que você vai perder a forma por não querer reencarnar, pelo mal que você faz. E por perder a forma, você vai perder o seu livre-arbítrio, praticamente. E vai ser levado compulsoriamente a uma reencarnação. Então não tem jeito. Você vai ter que reencarnar para evoluir. Isso é um princípio do Espiritismo e que responde muitas problemáticas das nossas crenças, que nos iludem. Então, por isso que Jesus disse: não deixe para se reconciliar no mundo espiritual. Se você chegar lá no mundo espiritual necessitando de reconciliação, é porque você está magoado, está ressentido e tem antipatias com alguém. E você vai sofrer por conta disso. As regiões que você vai viver é condizente com isso, com o seu grau evolutivo. Por isso Jesus vai te reconciliar com o teu inimigo antes que tu morra. Vai e te reconcilia com o teu inimigo antes que você morra. Ao invés de você colocar a oferta lá no templo, antes vai lá e faz as pazes com tua sogra, com teu cunhado. O cunhado é mais difícil, a sogra ainda dá. A cunhada está aqui na geladeira, né? Leva tudo. Pensa que a casa é dele. Pior dos inimigos, nós vamos perdoar. Aquele que nos fez mal, nós vamos. Quem é que soluciona isso? A reencarnação. Que ele impõe o esquecimento do passado. Aí não tem jeito. Você pode até não gostar do seu irmão, da sua mulher, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Você pode ocorrer esse problema. Tem um sentimento estranho por alguém que a sociedade diz que a gente é obrigado a amar. Mas, na verdade, em relações antipáticas na vida presente. Tem espírito que vai nos perseguir por várias reencarnações pelo mal que a gente fez.
porque ele está no grau evolutivo, que ele não sabe controlar isso. Ah, mas ele não é culpado não, Edson? Também, mas você foi que fez o mal a ele e principiou toda essa cadeia de processo reencarnatório, reconciliatório. Então, gente, é a gente fazer uma autoanálise para ver em que nível está o nosso temperamento. Porque as pessoas coléricas são sintomáticas do suicídio. André Luiz foi um suicida. E um dos agravantes do suicídio dele foi que ele era colérico, pavio curto, tratava mal as pessoas, era grosso, era médico. Deu 13.000 consultas grátis quando vivo. Não existe matemática no bem. As pessoas pensam que vão entregar 100 cestas básicas. Mas se você continuar com a sua mesma conduta, não adiantou nada. Não existe matemática. A sorte dele é que dos 3.000, 15 oravam por ele, quando ele estava mais de 8 anos no umbral, como suicida, por ser colérico, atraiu forças negativas pela sua conduta. Reforma íntima, gente. Mudança de hábito para o bem. Aquele que não aprender a amar o próximo, não vai. Só existem 2 caminhos para a gente evoluir mais rápido: a sabedoria e o amor. Sabedoria não é conhecimento. Eu conheço muita gente, inclusive eu conheço muito espiritismo, mas não tem jeito. Tem alguns hábitos que eu não consigo me desvencilhar nessa vida, mas eu controlo para não aplicá-los, para não ferir ninguém. Eu mesmo me esforço. Mas vez ou outra eu estou dando uma buzinada na trânsito a ele e orando para aquele carro que me fechou, que Deus o leve no primeiro poste que eu encontrar ali. Eu não controlo isso. Quando eu vejo, eu já estou. É autoanálise. Nós somos anjos. Como é que a ilusão somos anjinhos? Aí a gente não muda. Sinal de humildade é o reconhecimento que ainda temos uma trilha muito longe e distante a percorrer. Mas há uma esperança. E a esperança é o Evangelho do Cristo. Esse sim nos dá esperança. Quando interpretado à luz do conhecimento espírita, aí a gente vai ver como funciona a misericórdia de Deus. Mas a sua justiça é igualitária para todos. Que Deus abençoe todos vocês e que as antipatias ou simpatias que vocês porventura estejam vivenciando possam, se simpáticas, serem fortalecidas. Se antipáticas, busque a oração para encontrar meios para reconciliação, porque o mal, gente, que nos fazem, não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. Paz a todos.